Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Para quem acompanha aqui o canal há mais tempo, provavelmente já tem noção, já viu aí nas minhas playlists, também no canal, que os vídeos que mais dão visualização aqui, inclusive foi o que me motivou a criar esse canal, os assuntos relacionados ao copo Stanley, os testes que eu fiz, o fato de eu ter cortado esse copo aqui ao meio, para mostrar como que ele era por dentro, de que ele era feito, descobrir como que ele era fabricado. Então hoje eu vou fazer um vídeo especial que vai unir o copo Stanley e impressão 3D. Nós vamos tentar criar um copo, uma réplica do copo Stanley em impressão 3D e ver se ele vai ter a mesma eficiência que o copo Stanley, apesar de ser de plástico e feito com impressão 3D. Fiquem ligados, fiquem no vídeo, comentem aí embaixo, deixem o seu like desde já, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Concluído então o nosso copo, 11 horas de impressão. Agora vamos ver se a gente consegue colocar o vácuo nele e fazer o teste, né? Espacinho pro nosso vácuo ali, a tampinha. Essa tampinha eu vou ter que trabalhar numa tampinha melhor. Vamos ver. Bom, essa tampinha aqui acabou ficando muito fina e eu acredito que vou ter dificuldade em fazer a vedação. Então eu fiz uma outra aqui agora, mais robusta, e vou botar para imprimir. Bom, o copo tá aí, mas como vocês provavelmente vão conseguir ver, esse material ele é muito poroso. Também vem do processo de fabricação, né? Mas ainda assim eu vou fazer mais um processo, que é dar uma camada de verniz por dentro aqui. Vou jogar uma quantidade de verniz aqui, vou girar para que o verniz cubra toda essa área interna, para ter certeza que todos os pontos, possíveis pontos de vazamento de pressão, sejam cobertos. Beleza, tá todo vedado, agora você deixa secar. E depois que secar, a gente faz o processo de vácuo. Tô deixando ele aqui para escorrer o excesso e eu tô notando que o thinner junto com a seladora estão saindo meio rosado.
Tô achando que foi um pouco agressivo pro material, pro PLA. Vamos ver, deixar secar bem aí e ver se vai dar certo. Talvez eu tenha perdido esse copo. Então aqui vai ser como eu vou tentar fazer o vácuo nessa área aqui do copo, né? Então eu tenho essa tampa, que ela se encaixa aqui, beleza? E vou fazer a vedação com silicone. E como que eu vou fazer esse vácuo? Vou colocar esse copo aqui dentro. Vamos ver se vai dar certo, não tenho certeza não. Passar silicone nessa tampa, colocar ela de lado assim, um pouco deslocada, segurar aqui por cima, fazer o vácuo naquela embaladora, deixar ali por cerca de 1 minuto fazendo o vácuo e à medida que esse vácuo acontecer, eu vou deslocar essa tampa, encaixando ela na posição, vedando com silicone e segurando o vácuo dentro do copo. Não sei se vai funcionar, nós vamos descobrir já já no final do vídeo. Então vamos lá. Teoricamente tem vácuo aqui, o negócio é conseguir deslocar essa tampa até ela fechar. Opa! Quase, hein? Opa, fechou. Será que vedou? Ó. Vou deixar ela aqui um tempo para ver se o silicone seca. E daqui a pouco a gente volta para ver se esse procedimento se ele foi efetivo. Será que eu consegui fazer um copo com isolamento a vácuo? Daqui a pouco a gente volta para saber. Bom, eu acho que ele não vai secar se ele ficar no vácuo. O silicone ele precisa de ar para secar. Então, vamos fazer o seguinte, ó como é que tá o vácuo forte aqui dentro. Vamos abrir esse saco aqui. Ó. Entrou ar. E aqui? Será que vedou? Nós vamos descobrir agora. Vamos lá fazer esse teste? Acho que nem precisa esperar não. Acho que vedou, hein? Vamos lá, partiu fazer o teste. Fala pessoal, finalmente chegamos aqui à hora de fazer o nosso teste no copo fabricado em casa, copo com isolamento a vácuo, numa tentativa de copiar o famoso copo Stanley. Como vocês sabem, meu canalzinho aqui, começou focado nesse copo Stanley, como quem não queria nada, e hoje tem uma porrada de visualizações aí sobre os assuntos relativos a esse copo. Inclusive, mostrando aí como que esse copo é por dentro. Eu cortei um copo desse ao meio e olhem na playlist aí se vocês quiserem saber mais a respeito desse corte do copo, né? Como que isso foi engraçado no mínimo, mas vamos lá. Eu fiz um copo, né? Eu modelei esse copo aqui e fiz o isolamento dele a vácuo aqui por baixo, com uma tampinha, e modelei ele com as mesmas medidas do copo original, tanto que a minha tampa, né? A tampa que vem sem tampa, ela funciona nos dois copos. Como vocês podem ver, ó, tá aqui vedada, então removo daqui
e entra aqui no copo, no outro copo que eu fiz, perfeitamente também. Mas o assunto desse vídeo não é a tampa, mas sim o teste que nós vamos fazer nesse copo aqui e ver se a eficiência dele é tão boa quanto a eficiência do copo Stanley original. E para esse teste, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar e fazer um comparativo da cuia, original Stanley também, do copo sem tampa, esse copo que eu fiz, que eu projetei e produzi ele aqui em casa mesmo, uma caneca que não tem isolamento térmico, não tem isolamento a vácuo, desculpa, é uma caneca térmica, mas ela não tem isolamento a vácuo. Uma caneca de aço inox também, e um copo plástico normal, sem qualquer tipo de isolamento. E aí, nesse teste que nós vamos fazer, temos que setar algumas premissas. Quais são as premissas que nós vamos setar? Nós estamos comparando esse copo com o copo Stanley, então nós queremos que esse copo performe tão bem quanto o da Stanley. Para isso, nós não podemos ter umidade do lado de fora do copo, isso vai caracterizar que o isolamento a vácuo foi bem feito, porque é exatamente por isso que o copo Stanley não tem isolamento, não tem umidade do lado de fora, é porque, como tem vácuo, não existe transferência de calor do lado externo. E não vamos determinar um tempo para que a temperatura seja mantida, até porque mesmo o copo Stanley, ele não mantém exatamente as 4 horas lá que o fabricante fala. Isso devido a diversos fatores externos, né? Então o que nós vamos fazer? O nosso comparativo vai ser desse copo com esse. E eventualmente essa cuiazinha da Stanley também. Mas nós queremos que esse copo mantenha a temperatura tão próximo, na mesma temperatura, no mesmo tempo que o copo Stanley original. Para isso, nós vamos fazer esse teste, né? Vamos colocar água gelada em todos esses copos, colocaremos termômetros, um termômetro em cada copo, e vamos monitorar essa temperatura durante meia hora e ver como que esse copo se comporta. O primeiro vídeo que eu postei sobre o copo Stanley, eu deixei esse copo aqui durante 40... Aliás, esse não, era esse no caso, né? Deixei ele por 40 minutos com cerveja dentro, no caso. Hoje eu não vou fazer com cerveja, vou fazer com água, mas tanto faz. Nosso objetivo aqui é a temperatura, não o líquido em si. Deixei ele por 40 minutos e ele manteve sem cair a temperatura. Vamos ver se esses copos têm o mesmo desempenho. Lembrando que o primeiro teste foi feito à noite. Esse é um dos fatores externos que aqui pode influenciar para que a temperatura suba um pouco durante o processo do teste. Mas voltando, o objetivo é que esse copo desempenhe tão bem quanto esse e melhor do que esses dois. Se esse copo sair melhor do que esses dois, nosso objetivo já foi alcançado. E se ele ficar próximo desse, aí mais ainda, né? Nós realmente conseguimos a façanha de produzir um copo com isolamento a vácuo em casa. Outro fator importante a se observar é que, teoricamente, esse copo que eu produzi, ele vai ter o desempenho melhor do que o copo Stanley. E já explico vocês por quê. O copo Stanley é feito de aço inox, e o objetivo da Stanley, quando fez esse copo em inox, eu acredito que foi durabilidade, porque um copo em inox vai durar o resto da vida, o inox ele não se acaba, a não ser que você realmente deixe cair, amasse, ou enfim, existe alguma ação mecânica nele. Porém, o calor específico que é o atributo físico que faz a transferência de calor, o calor específico do inox é muito maior do que o calor específico do plástico. Tendo isso em mente, é bem provável que o copo Stanley, lógico, teoricamente, se tem vácuo aqui dentro, o copo Stanley vai transferir mais calor por contato, né, através das paredes que são unidas aqui por cima, mais rápido do que o copo de plástico. Mas nós vamos descobrir isso agora, se isso é verdade. Se esse copo aqui tiver sido feito o vácuo realmente legal, bacana, isso vai se fazer realidade e nós vamos ver uma diferença de temperatura melhor para o copo que eu fiz. Esse copo vai manter a temperatura mais baixa por mais tempo, caso essa teoria se aplique aqui e o vácuo tenha sido feito de maneira correta nesse copo. Não sabemos ainda, vamos testar.
Então vamos lá, vamos partir para o teste. Vou pegar água, vou encher os copos e colocar termômetro em todos eles. Vamos lá, primeiro na cuia. Agora esse copo original Stanley. Esse copo que eu fiz. Esse aqui. E esse daqui. Começando aqui no primeiro copo, 1.4 temperatura. Segundo copo da Stanley, o normal. Ó, já tá temperatura melhor do que o da cuia. Vou pegar essa câmera aqui e vou levar para lá porque eu acho que é melhor. Zero ponto 9. Vamos mudar, vamos pular o copo. Ó, aqui já está em 1.8. Vamos pular aquele 2.2. Aqui não tem jeito. Copo, quando não tem isolamento a vácuo, a temperatura sobe constantemente. E o de plástico provavelmente vai ser o pior de todos. 3.4. Ó, já a temperatura aqui já está altíssima. Continua subindo constantemente. Ó, o que eu falei a respeito da umidade. Ó, a umidade aqui, ó. Do lado de fora do copo. Ver se consigo mostrar. Aí a umidade, ó. Esse aqui não tem por causa da camada de isolamento. Mas ainda assim, ó. O desempenho dele, ó. 5.3. O desempenho dele já tá melhor do que o de plástico. Deixa eu estabilizar. (2.2) Stanley original. Estava em 0.9. Será que continua em 0.9? Acho que não, hein? 1.4 já. E, finalmente, o copo que eu criei. Vamos aguardar para ver. Não consegui fazer vácuo nele. Então, não deu certo usando a sacola. Nós vamos usar um outro método agora. Tampando aqui. E vamos colocar uma válvula, uma check valve, que é uma válvula de um único sentido, na lateral do copo aqui. E mais uma vez usando aquela seladora. Essa válvulazinha aqui que nós vamos colocar ela, fazer um furinho aqui do lado e colocar. Futuramente eu vou projetar com a válvula já embutida no copo. Beleza? Então vamos lá, vamos testar mais uma vez. Cortei aqui então essa cabecinha. Vou fazer um furinho aqui do lado e colocar essa válvulazinha. Bom, então aqui ficou assim. Fiz o furinho, coloquei a válvula para ser um super bonde. Vamos ver se o super bonde vai ser suficiente para vedar. Agora vamos tentar fazer uma forma de puxar o vácuo. Bom, então usei uma mangueirinha, um pedaço de saco, silicone aqui dentro e botei 2 abraçadeiras para tentar fazer a vedação. E agora vamos tentar fazer o vácuo no copo. Teoricamente essa válvula de um único sentido aqui, ela não vai deixar o vácuo sair na hora que eu terminar de fazer o procedimento, né? E para saber se está funcionando, a máquina tem que mudar o som dela durante o processo. Então vamos começar e ver o que dá. Ou se o copo vai colapsar também, né? Vamos lá. Ó, parece que tá dando vácuo, hein? Tentar empurrar a mangueira mais pra perto. Uma tentativa aqui novamente para ver se tá dando vácuo. Eu tô começando a suspeitar que
o vácuo tá, aliás, o ar tá entrando através da porosidade do material. Se esse for o caso, eu vou ter que pintar por fora para que a tinta ela cubra essa porosidade, assim evitando que o ar entre novamente aqui dentro. Então, vou fazer com a boca mesmo. Ó. Tá segurando. Bom, não estava sendo possível manter o vácuo dentro do copo. Então usei um verniz acrílico aqui, de uso geral, para fazer uma camada de proteção externa e interna. Então vamos ver se assim dá jeito. Só que tem um problema. Depois que eu apliquei, que eu fui ver aqui as instruções que diz para não utilizar em plástico. Em plásticos, acrílico, madeira, gesso, superfície de madeira, fazer um pequeno teste antes para saber se vai dar certo. Bom, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Ver se depois que isso aqui secar, se ele vai manter o vácuo lá dentro. Agora que eu preparei o copo todinho para envernizar com o outro verniz, quando eu puxo aqui, ó, eu consigo escutar o ar entrando por aqui. Então já sei onde que tá a falha. Então o que eu vou fazer? Vou dar mais uma caprichada na lixa aqui, desse lado de cá, e vou jogar as mãos de verniz até cobrir todas essas imperfeições. Eu acredito que o problema vai acabar. Então, fazer a mesma coisa pelo lado de dentro aqui, já comecei. Lixar bem e depois invernizar. Bom, como eu utilizei PLA para fazer esse copo, o material ficou muito poroso e eu não consigo fazer nenhum tipo de processo químico para poder tampar essa porosidade do material. Então a câmara interna do copo, onde eu faria o vácuo, ela está puxando o ar pela porosidade do material. Então eu usei essa cola branca aqui, além de ter usado também um verniz para tampar essa porosidade. Então a hora que ela secar aqui, eu vou conseguir fazer o vácuo. Com as camadas que eu já dei aqui de cola e acabamento de verniz, ele já está segurando bem mais tempo o vácuo aqui nele. E esse vácuo, antes eu tinha feito na máquina de vácuo, né, embaladora a vácuo, mas agora eu estou fazendo o vácuo com uma própria seringa. Eu encaixo a seringa aqui nessa válvula de um único sentido, puxo o ar com a seringa e removo a seringa logo em seguida. Então vai ser assim que eu vou fazer o vácuo da próxima vez, pelo menos para esse copo. Mas eu ainda não desisti de fazer um copo funcional, já que esse aqui não vai ficar funcional, porque essa cola branca com contato com o líquido, né, ela derrete e não seria bebível, né, o líquido que eu colocaria aqui dentro. Então, continue seguindo aí o canal e nós vamos ver aí futuramente um copo feito em impressão 3D, mas com outro material, talvez um ABS, que eu possa usar um tratamento químico nele para que essas porosidades do material da impressão 3D sejam tampadas e eu consiga fazer o vácuo sem ter que usar nenhum tipo de produto químico, né? Aliás, nenhum tipo de camada de cobertura por fora, apenas o material mesmo da impressão. Então vou mostrar aqui como que eu estou fazendo para colocar o vácuo no copo. Não sei se eu consigo gravar com uma mão, mas vamos lá. Então eu puxo aqui, ó, ele tira o ar todinho de dentro do copo. Ó, se eu soltar ele retorna, mas ele não retorna totalmente, porque esse ar aqui era o que estava dentro do copo, que já saiu. Então se eu tentar injetar esse ar de novo, ó, não vai. Porque a válvula de um único sentido, né, a check valve, não está deixando o ar voltar, ele está apenas puxando o ar de fora. Então eu vou tentar puxar mais um pouco de ar, para ver se está vedando.
seguro aqui atrás, solto, aperto, solto. Então, ó, a medição deu 5, 6, 7, 8 ml. Então puxo mais uma vez, vamos ver se vai vir mais ar. Se continuar vindo ar, aumentando esse volume, significa que está entrando ar por algum lugar na parede do copo ainda. Solto, pressiono, solto. Ó, tá indo para 9 ml agora. Então vou deixar assim um tempo e depois eu tento novamente puxar e esse volume não pode aumentar. Se ele aumentar, continua entrando ar em algum local no copo. Então vamos ver aqui agora se teve alteração no vácuo, se entrou ar dentro do copo, na verdade, né? Estamos aqui com 5, 7, 8 ml, 9 ml. Então se eu puxar aqui agora e vier mais ar, significa que entrou ar no copo. Aparentemente entrou porque eu perdi aqui a pressão, né? Ó, mas já está entrando menos. Entraram 1, 2, 3, 4 ml de ar. Então é isso, ainda está entrando. Tem que realmente dar mais uma camada de cola e ver se isso isola. Se não, desistir desse aqui e realmente imprimir em ABS.